Fala turma, chega mais porque o vídeo de hoje é direto ao ponto, urgente e talvez o mais importante que eu já trouxe aqui no canal nos últimos anos. Estamos vivendo a semana mais importante deste ciclo, o mercado está despencando, tudo derretendo, pânico geral, e nesse vídeo especial da semana RCC eu vou te mostrar o que está acontecendo, se isso já aconteceu antes e o que pode acontecer daqui pra frente. Sem exagerar, esse vídeo pode mudar a forma como você vê o momento atual do mercado, e quem sair antes do final tá perdendo muita informação valiosa. São só 30 minutos aí de aula, 30 a 40 minutos, e cada minuto vai fazer a diferença aí no seu operacional. Então essa é uma semana decisiva e histórica e você precisa estar atento a tudo o que está acontecendo neste exato momento para aproveitar a última grande alta deste ciclo. O segundo ponto aqui que eu quero abordar é o do porquê a maioria das pessoas vai devolver tudo que já ganhou até agora e também vai ficar no prejuízo daqui para frente. O terceiro ponto abordado vai ser a grande jogada das baleias e também do Donald Trump, que está sendo executada neste exato momento e por que eles estão manipulando muito o mercado. E por fim, qual é o plano para aproveitar esse momento para gerar riqueza geracional. Esse tipo de coisa que está acontecendo nesta semana são aquelas crises, né, que são capazes de mudar uma vida por completo. Isso eu estou falando do lado positivo, né? Se a pessoa souber se posicionar nestes momentos, nos próximos meses, nos próximos anos, ela pode colher muitos frutos. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Eric Sekiyama, eu invisto no mercado cripto desde 2018 e eu estou há mais de 7 anos surfando os ciclos de mercado, né? E nos últimos ciclos eu fiz centenas de milhares de reais com o mercado mais promissor e mais assimétrico, que é o mercado cripto. Então sim, na minha opinião, você só precisa de 2 ciclos do mercado cripto, né, que costumam durar aí em média 4 anos para mudar completamente de vida. Muitos me conheceram em 2021 por acertar 2 das criptomoedas que mais se valorizaram naquele ciclo. Desde então, eu venho aperfeiçoando meu método de investimento, porque em cripto, 2 ciclos bem aproveitados podem ser o suficiente para mudar uma vida por completo. Isso acontece porque eu costumo ser muito realista com aquilo que está acontecendo no momento, sem colocar muitas emoções nem de ganância e nem de medo e euforia. Então as decisões que eu estou tomando e passando para os meus seguidores são baseadas em dados e assim ganhamos muito dinheiro com as criptomoedas e protegemos o dinheiro naqueles momentos que as pessoas estão muito eufóricas. E o mercado cripto eu chamo ele do mais promissor porque ele é capaz de distorcer o tempo. Somente neste mercado, né, utilizando a maior criptomoeda de todas, né, o Bitcoin como base, você é capaz de multiplicar o seu patrimônio em 5, 10 ou até mesmo em 40 vezes em um curto espaço de tempo. Enquanto no mercado tradicional levam-se décadas para ter esse tipo de resultado, no mercado cripto em alguns meses ou alguns anos, aproveitando os ciclos, você consegue um resultado muito mais rápido do que o normal. Em apenas alguns meses ou alguns anos você consegue esse tipo de resultado. E se nós puxarmos aí de forma recente, né, nós também temos uma grande comunidade de alunos, os alunos do RCC, e esses são os resultados dos meus alunos, né? De novembro até dezembro de 2024, pegando o resultado mais recente, nós aproveitamos a alta de várias moedas, né? Por exemplo, algumas moedas se multiplicaram em 100%, teve algumas que fizeram mais de 240%, que foi o caso da Aerodrome, né? E muitos alunos da nossa comunidade conseguiram pegar esses momentos e realizar lucro, que foi o mais importante de tudo. E do outro lado, de janeiro até abril de 2025, porque o mercado não se trata apenas de ganhar dinheiro e realizar lucros, mas também se trata de proteger o dinheiro nos momentos de correção. Então no final de janeiro e também no mês de fevereiro, eu fiz um movimento de proteção e de saída do mercado, saí de todas as altcoins e também eu aumentei bastante o caixa para tentar pegar uma correção do Bitcoin. E essa correção ela começou no final de fevereiro, se estendeu pelo mês de março e continua agora no mês de abril. Então aqueles que fizeram caixa, não caíram no momento de euforia, puderam aproveitar estes momentos aí para comprar o Bitcoin muito mais barato. E aqui estão várias mensagens de agradecimento, né? Temos a mensagem do André lá, que mandou um textão agradecendo pelas nossas análises, por sermos muito realistas e não vendemos nenhum sonho aí para as pessoas, colocando bastante o pé no chão e assim colhendo muitos resultados. O Mark também mandou esse tipo de mensagem. Temos o Rodrigo, né, falando aqui, né, daquele momento que eu saí de Solana, eu avisei que eu estava saindo completamente de Solana para me proteger do mercado. Então tivemos 2 saídas, né, quando ela estava em $275 por unidade e depois quando ela estava em $180 por unidade. Hoje Solana está sendo negociada próximo a $100 por unidade. Então conseguimos proteger bem o patrimônio e também colher bons lucros aí com essa criptomoeda. Mas nesse momento, né, se nós olharmos, o mercado já está muito barato, porque em janeiro o Bitcoin estava custando $109 mil e agora ele chegou a tocar aí os 74 mil, agora ele está sendo negociado na faixa dos $77 mil com 30% de desconto. Mas mesmo com o mercado muito barato, muitos vão perder dinheiro. Isso porque o mercado cripto ele não é para quem quer ficar rico do dia para noite, não é para aquelas pessoas que querem uma renda fixa, né, nunca ver o patrimônio oscilando, e também não é para
aqueles que esperam ver o mercado apenas subindo, apenas em alta e sempre lucrando. Na verdade, o mercado ele é bem volátil e você tem que saber aproveitar essa volatilidade para se posicionar nos melhores momentos e também sair nos melhores momentos. Agora, na minha opinião, nós estamos na melhor fase de todas do mercado, só que no momento mais difícil psicologicamente. Porque olha só, lá no dia 20 de janeiro, o Bitcoin ele chegou a tocar os 109 mil dólares, que foi o seu topo deste ciclo. Já no mês de agosto, 5 de agosto, poucos meses antes dele tocar o topo histórico, o Bitcoin estava sendo negociado a 49 mil dólares, que foi o fundo do ano passado. Então, foi uma região muito parecida com esta atual, muita incerteza no mercado, muito medo, e quem aproveitou esse momento para plantar e comprar pôde colher agora em janeiro. Já aqueles que compraram topo agora estão vendo o seu patrimônio derretendo e estão amargando prejuízos, mas saiba que muitas pessoas entram no topo, mas se elas persistem no mercado cripto, pouco tempo depois elas conseguem comprar melhor, compreender o mercado e compensar o prejuízo que elas tiveram entrando no topo e depois ficando com bastante lucro. Hoje encontramos uma fase em que o mercado está em 77 mil dólares e ela se assemelha nos indicadores a esta fase do 5 de agosto de 2024, porque se nós puxarmos o mês de janeiro, quando o Bitcoin bateu o topo, nós estávamos em extrema ganância. Esses costumam ser os melhores períodos de vender e os piores períodos de comprar. Só que como o ativo está subindo sempre, né, e as pessoas não estão pensando nas perdas, as sardinhas, né, os novatos costumam entrar neste momento, ou seja, eles entram no topo de mercado. Enquanto as baleias, que são os institucionais, os maiores do mercado, estão utilizando esse momento para vender. Já quando nós estamos no mesmo momento de 5 de agosto de 2024, que foi o fundo do ano passado, nós temos no indicador de medo e ganância marcando medo ou extremo medo, que este é o período que o institucional compra, que os investidores bem-sucedidos compram, mas é o período que as sardinhas não querem comprar. Inclusive as sardinhas elas costumam vender nesses períodos com medo de que o mercado caia muito e aí eles acham que estão fazendo um bom gerenciamento de risco, vendendo na baixa para depois comprar na alta. Então você tem que sempre pensar de forma contraintuitiva, ignorar as suas emoções no curto prazo e não ceder. Agora sim nós estamos na melhor fase porque o Bitcoin já está muito barato, só que no momento mais difícil, porque vai sair muitas notícias, muito ruído de mercado e as pessoas acreditam que o mercado cripto ele já morreu, né? Se pegarmos no indicador de medo e ganância, o sentimento das pessoas já é este daqui. Poucas pessoas conseguem comprar nesse momento, muitas pessoas vão vender achando que o mercado vai a zero. E uma coisa que está preocupando muito o investidor são as tarifas do Trump, né? Deu ruim aqui, né? As tarifas vieram, o Trump está manipulando o mercado. Então, esse é um tipo de coisa muito negativa e que afeta aquele lado emocional do investidor mais pessimista. As tarifas, sim, elas têm impacto na economia, elas sim têm impacto no preço dos ativos, só que você também não pode se deixar levar pelas suas emoções negativas. Porque agora nós também estamos atingindo um maior nível de incerteza política, maior inclusive do que os níveis de 2020, que foi a nossa última grande crise. Ou seja, aos olhos do mercado nós estamos vivendo uma grande crise. E são nas crises, né, que o dinheiro troca de mãos e muitas pessoas conseguem ficar muito ricas, né? Aqueles que sabem se posicionar nos ativos corretos e no tempo correto. Olhando também aqui para o Polymarket, né? Que é um site bem interessante que costuma refletir um pouco do sentimento do mercado e dos investidores. Muitos já acreditam em uma chance de 66% de recessão em 2025 nos Estados Unidos. Ou seja, muitos já acreditam em um cenário de recessão. Mais uma vez, uma narrativa que é mais pessimista e se você cair nessa narrativa, você provavelmente vai vender o seu Bitcoin muito barato. Outra coisa que aparecerá muito são notícias extremamente negativas e notícias extremamente pessimistas sobre o especialista que disse que o mercado cripto morreu, o especialista que disse, o economista que disse que a gente não vai ter mais altas, né, que agora a gente sempre vai cair. Muitas notícias como essas vão aparecer e isso também vai afetar o seu psicológico, mas você não deve cair nesse tipo de coisa. Aqui está falando que o mercado futuro já caiu 1000 pontos e o S&P 500 está quase entrando em bear market. Sim, o S&P 500 está quase entrando em bear market, só que do jeito que você lê aqui a notícia parece que já era o fim do mundo e já acabou tudo. Só que na verdade não é bem assim, né? Porque nós temos aí a grande jogada das baleias e também do Trump de manipulação. O Trump está manipulando de um lado, as baleias aproveitam esse tipo de coisa para manipular o mercado e também surfar certas narrativas. O plano do Trump, basicamente, o Trump ele tem um grande plano neste momento que se divide aí em 3 tópicos. Primeiro, ele quer a desvalorização do dólar. Desde a sua posse, o dólar já depreciou em 7%, né? E ele ainda
segue num caminho de depreciação, ele está tentando fazer isso para reduzir a dívida americana, que já está muito cara, e ao mesmo tempo estimular o comércio e fortalecer a indústria dos Estados Unidos. O segundo ponto do plano do Trump são as tarifas, né? E é isso aqui que está formando preço no mercado. O Trump ele está impondo tarifas para renegociar práticas, né, comerciais e revitalizar a indústria interna. Então ele está numa política aí protecionista dos Estados Unidos e está tarifando o mundo inteiro para tentar renegociar as tarifas com o restante do mundo. No melhor dos sonhos, né, esse plano funcionaria, mas na realidade eu não acredito que vai dar tão certo assim para renegociar as dívidas com outros países. Porque muitos países, né, principalmente a China, eles estão dobrando a aposta com os Estados Unidos, ou seja, de um lado os Estados Unidos aumenta, do outro a China também aumenta as tarifas, e essa vai ser uma guerra comercial que vai ser difícil do plano do Trump ser realmente confirmado e executado. Só os países menores que realmente devem conseguir ter uma negociação das tarifas. Mas a grande questão vai ser: por quanto tempo, né, estas tarifas vão permanecer no mercado? Porque numa possível redução de tarifas, redução de impostos ou inversão das tarifas ou a renegociação das tarifas com esses países, o mercado já responderia de forma positiva. Mas no cenário onde os Estados Unidos vai dobrando apostas e os outros países também, nós temos ainda um cenário mais negativo pela frente e um cenário de oportunidades. O terceiro plano do Trump é forçar corte nos juros dos Estados Unidos. O Trump ele está lá brigando com o presidente do Banco Central, está uma guerra, um fala que quer cortar juros, né? O Trump fala isso. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, fala o seguinte, que eles ainda estão esperando dados para confirmar se eles podem cortar os juros ou não. Ou seja, está uma guerra interna lá dentro dos Estados Unidos. O presidente, né, de um país, ele não pode pedir ou mandar para que o Banco Central corte juros, assim como também está acontecendo no Brasil, algo parecido com isso, né? Mas dependendo das políticas que ele fizer que vão afetar a economia, aí sim o presidente do Banco Central pode forçar um corte de juros ou aumentar os cortes de juros. Então as políticas que o Trump adotou para forçar isso daqui, uma delas são as tarifas e outra é essa desvalorização do dólar e algumas outras coisas, né, que estão afetando a economia e desacelerando a economia dos Estados Unidos. Hora ou outra vão obrigar sim o Banco Central americano a cortar juros. Então temos tweets aí do Trump, temos aí falas do Jerome Powell, né, contra os cortes de juros por enquanto. Hora ou outra, do jeito que a economia está indo e também desacelerando, os cortes eles vão vir. Então por isso que mesmo no olho do furacão que estamos vivendo agora, nesse mês de abril, esse é o melhor momento possível para você estar atento ao mercado e também estar se posicionando no mercado. Porque nós estamos na melhor fase de todas, né, na melhor fase dos últimos anos, na minha opinião. Porque a expectativa de corte de juros desse ano, que eram de 2 cortes apenas, já subiram aí para 5 cortes de juros no ano de 2025. E o primeiro corte já está precificado para ser no dia 18 de junho, né? O mercado até pode antecipar isso, porque ainda temos uma reunião no dia 7 de maio, dependendo de como a economia estiver até lá. Existem ainda mais 30 dias para isso acontecer. Pode ser que o corte seja até antecipado para maio, mas por enquanto o mercado precifica o primeiro corte no dia 18 de junho e depois podemos ter mais cortes pela frente. A expectativa do mercado já é de terminar o ano de 2025 com juros americanos ali na faixa de 3 a 3,5%, o que já seria um corte no total de 1,5% a 1,75%, que é muita coisa. Parece pouca coisa olhando de forma superficial, porque no Brasil, por exemplo, estamos acostumados com juros lá em cima, né, em 14,25% ao ano, só que isso daqui é muito grande na economia americana e também na economia mundial, porque basicamente esse corte enorme de juros significa a injeção de liquidez. Quanto mais liquidez, mais dinheiro temos disponível na economia. Então sim, se nós tivermos uma desaceleração na economia ou até entrarmos numa recessão nos Estados Unidos, os ativos eles vão sofrer por mais tempo. Só que isso gera aquele gatilho para que exista a injeção de liquidez. Quanto mais liquidez temos, mais dinheiro temos disponível na economia. Se nós puxarmos aqui o nosso gráfico de liquidez desde 2014, né, a liquidez ela vem subindo e o preço do Bitcoin ele acompanha muito o que acontece com a liquidez. Então, em momentos que a liquidez está disparando, o preço do Bitcoin ele dispara em muitas e muitas vezes. E aí, em momentos que temos queda na liquidez, esse também costumam ser momentos, né, que o Bitcoin ele tem as suas correções que costumam ser os anos de bear market. Mas no geral, nós estamos tendo muita injeção de liquidez e o preço do Bitcoin ele vem respondendo de forma positiva. Nos últimos meses, tivemos um aumento gradativo da liquidez e o preço do Bitcoin aumentou de forma gradativa. Mas num cenário de crise, num cenário de recessão, a liquidez ela tende a disparar logo em seguida e depois o preço do Bitcoin também tende a disparar. Então o que ele já entregou de alta, por exemplo, em 2023, em 2024, ele pode entregar uma alta muito mais forte depois desse início aí de corte de juros mais agressivo. Outra coisa que indica a liquidez ainda é o mercado das stablecoins dentro do mercado cripto, né? Então podemos ver que em anos de bear market a liquidez das stablecoins ela cai
Por isso também o preço do Bitcoin cai, porque o dinheiro está saindo do mercado cripto, só que agora nós estamos em recorde histórico em liquidez dentro das stablecoins e o preço do Bitcoin está aqui embaixo nos 78, 76 mil dólares. Ou seja, existe uma distorção, existe um desconto aqui no preço do Bitcoin para o valor de mercado das stablecoins, ou seja, quanto dinheiro tem para entrar dentro do mercado e entrar para a Bitcoin para fazer os preços dele subir. Agora a grande questão é o seguinte, quando que o mercado realmente vai subir forte? Primeiro ponto e o mais importante de tudo é a estabilização da economia. O mercado ele precisa de um certo respiro para entregar uma grande alta e uma alta muito forte. Nós podemos presenciar no dia 7 de abril que uma simples notícia falsa ela já foi suficiente para reverter uma queda muito grande do mercado, tanto do mercado de ações americano quanto do mercado cripto. Então até um certo período estávamos caindo até 74 mil dólares no Bitcoin. Pouco tempo depois saíram notícias de que as tarifas seriam pausadas por 90 dias. O mercado já recuperou rapidamente. O mercado de cripto e o mercado de ações também recuperou toda a queda que ele já havia sofrido no dia. Bitcoin ele foi para 81 mil dólares por unidade, só que logo depois já saiu a notícia dizendo que essa era uma notícia fake, né? E por isso o mercado já recuou e devolveu toda esta recuperação. Ou seja, apenas com uma única notícia de pausa nas tarifas por 90 dias, o mercado ele já fez uma recuperação muito forte. Mas como a notícia era fake, ele já entregou toda a queda. Isso já nos dá um indício daquilo que está por vir, né? Com relação às tarifas. Quando as tarifas forem reduzidas ou terminar esse período de negociação, porque o Trump adora fazer esse trade aí, ele tem até um livro que ele ensina o seu método de negociação, onde ele costuma atacar o preço lá em cima das coisas para depois chegar naquilo que ele realmente deseja. E foi essa uma das técnicas que ele utilizou para se tornar bilionário e ele está fazendo um grande trade agora com o mercado financeiro e também com o mundo inteiro com as tarifas. O segundo ponto é como a economia vai reagir aos próximos cortes de juros, né, que devem acontecer a partir de julho. Ou seja, de forma antecipada, o mercado ele já pode começar a ensaiar um movimento de alta e um movimento de formação de fundo dessas correções até julho. Caso os cortes eles sejam antecipados para maio, nós já vamos ver essa formação de fundo neste mês de abril mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu em 2024. Dentro de um cenário de muito medo, medo de recessão, medo do que iria acontecer com a economia, o Bitcoin saiu dos 49 mil dólares, né? E após os cortes de juros, o Bitcoin entregou 123% de alta, chegando lá nos 109 mil dólares em janeiro. E depois agora nós tivemos essa correção do momento atual. Ou seja, enquanto ainda o mercado enxergar incertezas na economia, muita gente estará procurando renda fixa e ativos de menor risco, né? Só que quando isso se inverter rapidamente, o dinheiro vai migrar tanto para a bolsa de valores americana quanto para o mercado cripto e nós vamos ver uma alta explosiva, né? Só em uma simples mudança, né, de notícias falsas, vimos o mercado disparar e depois que confirmou que a notícia era falsa, ele recuou. Ou quando as tarifas tiverem maior certeza, estiverem mais estáveis, sim, aí o mercado ele vai voltar a se recuperar. Neste momento nós temos sinais de formação de fundo dessas correções. Só que acredite que ainda pelo contexto de incerteza a gente pode ter algumas outras quedas, né? Isso daqui não é recomendação, não é 100% de certeza, mas os sinais já estão aparecendo aqui nos ativos. Primeira questão é o cruzamento das médias de 200 períodos com a média de 50 períodos no preço do Bitcoin. Isso já aconteceu várias vezes na história, né? Quando aparece sinal da cruz da morte, que é o cruzamento dessa média vermelha de curto prazo com a média amarela, né? Como foi lá no ano passado, em agosto de 2024, isso marcou o fundo das correções. Agora acabamos de ter o cruzamento destas médias e o preço ele pode formar fundo a qualquer momento neste mês de abril. Aqui, após o cruzamento, levou 3 semanas para o Bitcoin completar a formação de fundo e agora, né, nós podemos já estar nessa fase de formação de fundo, precisamos aí deixar o mercado andar e isso daqui também costuma ter uma alta acertabilidade. Esse tipo de cruzamento costuma acertar bastante, tá bom? O segundo indicador de formação de fundo é a média de 56 semanas, que também costuma acertar muito durante o ciclo de alta. Em agosto do ano passado, podemos ver que a média de 56 semanas fez uma marcação de fundo exatamente no dia 5 de agosto, que foi o período de maior correção do mercado, e logo depois o mercado fez uma recompra muito forte. E hoje a gente está tocando essa média também, né? Repare que ele toca e até pode cair um pouco abaixo da média de 56 semanas, mas de qualquer forma, comprar próximo a essa média é comprar fundo também. O segundo ponto é um crash no S&P 500, um crash que dura aí cerca de 2 dias e é um crash muito rápido. Esse tipo de crash, né, só aconteceu algumas vezes na história e da última vez foi lá em 2022, na guerra da Ucrânia, depois aconteceu em 2020, uma queda de 20% em pouco tempo e depois em 2008, que foi na grande recessão, né, que tivemos uma queda enorme em pouco tempo, né? E repare que logo após essas quedas bruscas e verticais, nós temos uma recuperação muito forte e aqui é construída uma riqueza geracional que eu citei. Então são nessas crises
que nós temos as maiores oportunidades de todas, e agora o S&P 500, o mercado de ações, também teve um crash de 20% em um pouco tempo. Ou seja, a queda de agora é muito similar à queda de 2025. Uma queda de cisne negro, né? Um evento inesperado pelo mercado que derruba os preços, mas que no futuro causa uma recuperação vertical e uma recuperação muito forte. E uma coisa muito interessante no S&P 500 é que nos últimos 75 anos tivemos 4 vezes que o S&P ele corrigiu mais de 10% em apenas 2 dias, e também esses foram os dias de formação de fundo ou foram dias próximos à formação de fundo. Então lá atrás, em 1987, o S&P teve um grande crash numa crise, né, de 87. Em apenas 2 dias ele teve uma correção de 10%, né? Aqui foi o período de formação de fundo, onde ele cai 10% e fica lateral por várias semanas. Ele até pode buscar a fundo novamente para depois iniciar uma recuperação muito forte. Em 2008, a mesma coisa. Em 2 dias ele caiu 10%. Pouco tempo depois ele já fez a formação de fundo, ficou lateral por longos períodos e depois entregou uma alta, uma das altas mais fortes da história. 2020, a mesma coisa. No março de 2020, eu lembro muito bem que a gente teve aqui o circuit break, né, porque eu já investia no mercado nessa época. Bitcoin também, ele caiu mais de 60% no mesmo período. Logo depois da correção forte, em pouco tempo, esse foi o melhor ponto possível de comprar S&P 500 dos últimos anos, e ele entregou uma alta muito forte logo em seguida. Agora, mais uma vez, 2025, estamos tendo a oportunidade 5 anos atrás, né, uma oportunidade que acontece raramente no mercado, onde o S&P cai 10% em apenas 2 dias, o Bitcoin também tem grandes quedas nesse mesmo período, e aqui são os melhores pontos, na minha opinião, de compra. Ou seja, a gente está muito próximo de uma formação de fundo verdadeira. Podem levar ainda algumas semanas para essa formação de fundo acontecer, mas nós estamos muito próximos de um fundo no S&P 500 e um fundo no mercado de cripto também. A narrativa de recessão nos Estados Unidos, ela está cada vez mais forte, mas várias vezes essa narrativa surgiu e ela foi uma narrativa falsa, né? Isso aconteceu lá em 2011, 2012, aconteceu em 2016, 2017, 2019, depois 2022, 2024, e agora mais uma vez a narrativa de recessão está muito forte. Se ela vai se concluir ou não, nós teremos que deixar o tempo dizer, mas mesmo durante uma recessão, ou após esses períodos de falsa recessão, foram os melhores momentos de correção do mercado e os melhores momentos de entrada. Então aqui você estaria entrando no fundo, onde você pegou uma ótima alta nos anos seguintes. Aqui a mesma coisa, você estaria entrando no fundo. Aqui também você entrou no fundo e aqui também no fundo do mercado e depois pegou uma baita valorização. A mesma coisa pode estar acontecendo neste exato momento, né? E a mesma coisa está acontecendo nesse exato momento. Uma coisa interessante também é que as melhores oportunidades surgiram quando o VIX, né, o índice de volatilidade do S&P 500, estava nas máximas, nas alturas, né? Isso aconteceu em 2020, 2008 e lá entre 2001 e 2002. E agora nós estamos indo mais uma vez para recordes aqui do VIX, né? Ele está num dos pontos mais altos, ou seja, mais uma coisa que indica ser uma grande oportunidade essa crise. E se nós puxarmos alguns indicadores, quando o Bitcoin no ano passado estava custando $49 mil por unidade, o seu fundo máximo, né? Nós tínhamos indicadores que sim apontavam para uma recessão, só que depois esses indicadores eles melhoraram bastante. E agora nós estamos melhores, né, em dados, em macroeconomia do que no ano passado, mas claro que essas tarifas e o Donald Trump bagunçaram todo o mercado. Hoje a psicologia do mercado cripto ela está muito interessante, porque nós estamos em fases onde o mercado ele formou fundo de grandes correções, que são fases que o mercado está com muito medo, essa fase de extremo medo aqui. Nos encontramos na mesma fase do ano passado, quando o mercado formou fundo, na mesma fase de 2020, quando o mercado também formou fundo e depois entregou uma baita valorização. E por isso, né, os melhores momentos de compra são quando esse índice está abaixo de 30, e os melhores momentos de venda, quando o mercado está formando topo, é quando ele está entre 80 e 100, ou seja, foi janeiro deste ano, entre novembro e janeiro deste ano. A maior parte das pessoas iniciantes, elas costumam entrar aqui, na fase de extrema ganância, quando o mercado só está subindo e tudo parece mil maravilhas, e elas não querem entrar nas fases que o mercado está caindo e tudo parece que vai desabar e grandes momentos de crise, mas são nestes momentos que sim, fazemos bastante dinheiro como investidor. Outro indicador que indica estarmos na melhor fase possível dentro deste ciclo é este daqui, que indica exatamente fundo, né? Outras vezes ele marcou fundo também, lá de 2023, antes da alta de 100% do Bitcoin. Em 2024, quando o Bitcoin também subiu mais de 120% logo em seguida, depois que esse índice bateu essa região
E agora, mais uma vez, o índice está nas mínimas, aqui abaixo dos 20, né? Que significa que apenas 20% dos investidores de curto prazo e longo prazo estão com lucro nas suas carteiras. Já a maior parte do mercado está no prejuízo, né? E esses costumam ser os melhores períodos de aportar. Então, se vocês entenderem aí um pouco de manipulação, um pouco do que o institucional faz, nós temos fases aí de acumulação e de distribuição do institucional. O institucional é aquele investidor que realmente tem muito dinheiro, são empresas, são grandes investidores que realmente conseguem manipular o mercado. Nós nos encaixamos aí dentro do mercado das sardinhas, para nós ganharmos dinheiro e termos lucro no mercado, porque a maior parte das sardinhas do varejo costuma perder dinheiro. Então nós sempre tentamos seguir o rastro do institucional. Por isso também entender de análise técnica e análise gráfica, isso ajuda bastante a entender o momento atual, onde o institucional ele aproveita fases, né, pós grandes correções para fazer uma acumulação, quando o preço ele lateraliza numa fase de baixa, né, aqui o institucional está acumulando, ele força o preço a ficar aqui barato e mais baixo. Ele vai também falar em mídias sociais que acha que já era, que o preço está caindo. O CEO da BlackRock, por exemplo, falou hoje, né, que ele acredita em mais correções de 20%, que nós já estamos em recessão, e saiba que ele é institucional, ou seja, pode estar fazendo isso também para ajudar a manipular o mercado. São nessas regiões, né, que o institucional ele acumula bastante para depois pegar uma grande alta do mercado, e aí a gente entra numa fase de distribuição, onde o preço, depois de uma grande alta, ele fica lateral por várias semanas e depois ele entrega uma nova queda. Janeiro foi a fase de distribuição, né, quando ele tocou os 109 mil dólares, depois a gente corrigiu de fevereiro para março, entramos nessa fase de redistribuição, onde nós temos mais uma correção e agora nós podemos estar voltando para a fase de acumulação, quando o preço lateralizar agora em fundo, para depois entregar novas altas. Então nessas fases de acumulação que nós estamos voltando para uma fase de acumulação novamente, elas são manipuladas para o institucional comprar barato. E isso fica muito claro quando olhamos para este gráfico roxo aqui e o preço do Bitcoin na parte inferior. Quando o preço está lá em cima, o institucional está vendendo pesado, né? Mostrando saída do institucional aqui nos dados on-chain. Já quando nós estamos com um preço muito barato, nós vemos entrada do institucional, que é quando esse gráfico roxo ele volta para essa região de cima aqui da linha. Esse foi o período do final de 2024, tivemos uma grande entrada de institucional, e também na fase de janeiro, né, de 2024 também tivemos uma grande entrada do institucional. Então repare que quando o preço está caro, o institucional está vendendo, quando o preço está barato, o institucional está entrando. Agora eu quero te passar qual é o plano para esse 2025, como que o institucional está trabalhando e como nós também vamos aproveitar esse momento de crise mais uma vez para gerar uma riqueza absurda. Pegando aqui o ciclo de mercado e o sentimento de cada momento do ciclo, nós estamos nessa fase que é uma fase de pânico, é uma fase que ninguém está querendo saber de comprar, muita gente estará vendendo aqui de forma irracional, né, com medo de perder tudo, com medo de perder dinheiro, porque é engraçado que na psicologia financeira nós sabemos que as perdas causam 2 vezes mais dor proporcional à felicidade que um ganho, né, do mesmo patamar gera numa pessoa. Ou seja, as perdas doem muito mais do que a felicidade dos ganhos proporcionais. Por isso que nesses momentos de pânico, as pessoas, independente de qual é o ativo, elas estão vendendo tudo a mercado. Ainda mais se essas pessoas entraram no topo, né? Principalmente aqueles que entraram em janeiro e fevereiro também estão vendendo agora com muito medo, né, de maiores correções, de uma recessão, de um bear market. Mas calma, geralmente esses períodos são os piores de todos de se vender. Na verdade, são os melhores períodos de acumulação. Quanto tempo vai durar essa acumulação? Pode ser durante abril, maio, junho, pode ser apenas durante esse final do mês de abril, né? E a acumulação já foi de março, abril e até pode pegar um pouco do mês de maio. Mas seja o que for, neste período de acumulação, nós precisamos estar focados em aumentar a quantidade de bons ativos. Porque essas fases de crises, né, nós pegamos altas de 1 até 2 anos logo depois. Então, depois que passarmos dessa fase, vamos entrar na fase de descrença, né? Porque o mercado ele volta a se recuperar a passos lentos e devagar, né? Depois de lateralizar por muito tempo. Não, as pessoas não acreditam que ele vai voltar a subir. Inclusive, nessa fase, nós podemos ainda ter mais correções, né? Mas não volta para o fundo do mercado. E depois nós temos altas explosivas, né? Podendo levar o Bitcoin para 150, 160 mil dólares. Se a gente tiver muita impressão monetária, a gente pode chegar em mais de 200 mil dólares por unidade. Mas para colher os 200 mil, você não tem que ter sorte. Você, na verdade, tem que analisar os dados, se posicionar nos momentos de pânico e medo e esperar e ter paciência. Só ganha dinheiro, só ganha os 200 mil dólares quem tem paciência. E lembrando, né?
quando a gente chegar no momento novamente de euforia, porque aqui o pessoal vai estar muito eufórico depois de uma grande alta, aí você vai fazer a realização de lucros para que dentro de um mercado bear, dentro de um bear market, que aí pode levar mais tempo para acontecer, né? Ou não é impossível um bear market ser antecipado neste momento, mas aí a correção do bear market não seria tão grande, né? Sendo bem sincero aqui com vocês, se nada der errado, não aparecer mais nenhum cisne negro, não entraremos no bear market. Mas se tudo der errado, surgir mais cisnes negros, aí a gente pode entrar no bear market. E este plano precisa ser antecipado. Mas seja qual for, eu estou trabalhando ainda com este cenário 1, né? Dentro de um contexto bull, onde a gente já teve grandes correções, a gente ainda pode chegar nos 72 mil dólares, mas agora o Bitcoin aqui está em 78 e a gente pode buscar ainda 160 mil dólares por unidade para depois sim ter correções maiores, né? De 70, 80% no bear market. E aqui a gente tem que estar bem protegido. Então este é o plano para este ano ainda. Então vamos fechar com algumas ideias bem claras aqui. O momento é tenso sim, mas também pode ser uma das maiores oportunidades deste ciclo, especialmente para quem acompanha o Bitcoin de perto neste momento. Primeira coisa que vai ser importantíssima, tenha dinheiro em caixa e não pense no curto prazo. Eu sempre falo aqui no canal que nós devemos ter caixa na carteira e está todo mundo em pânico nesse momento, menos aqueles que se prepararam. Eu estou bem tranquilo porque eu aproveitei o mês de março para fazer compras ali do Bitcoin abaixo dos 85 mil dólares até 78 mil dólares e agora eu voltei a formar caixa e estou com caixa aí para comprar caso o Bitcoin ele caia mais do que 78 mil. E se nós entrarmos dentro de um cenário de bear market antecipado, né, antes de 2026, eu vou ter caixa também para comprar o Bitcoin lá embaixo, né, em 50, 40 mil dólares, seja onde ele cair, porque eu conheço muito bem os fundamentos e conheço muito bem esse ativo. Então agora pensa comigo, se o Bitcoin ele caiu 10, 15, 20%, com o mesmo dinheiro hoje, você consegue comprar muito mais satoshis do que na semana passada. E esse é o pensamento do mercado de baixa. E para aqueles que já entenderam como funciona o Bitcoin e acreditam nele para o longo prazo, isso aqui é um presente disfarçado de crise. E aqui também vai um ponto principal. O histórico mostra que todas as vezes que tivemos quedas como essas de agora, os períodos seguintes, né, de 1, 2 e até 3 anos depois foram altamente lucrativos. E eu mostrei tudo isso aqui com base em dados, né? Pegamos até o S&P 500 e voltamos 75 anos no passado, onde coisas como essa já aconteceram. Então, se nas próximas semanas ou meses o mundo não acabar, a chance disso, claro que é bem pequena, né? Mas nunca podemos descartar. Esse pode ser o começo de um novo ciclo muito forte e também para o Bitcoin, mais forte do que a gente esperava antes, né, dessa crise. Agora, sendo bem sincero, eu até torço para mais 1 ou 2 semanas de correções ou que o mercado fique neste fundo por enquanto, porque quanto mais cair, melhor o preço médio de quem está comprando com visão de longo prazo. Então, dupla, agora é hora de ter calma, seguir o seu plano, focar naquilo que realmente importa, deixa o pânico para quem não estudou, para quem não tem estratégia, e você que está aqui no canal já sabe, é nas quedas que a gente planta os lucros para o futuro. Então esse é o conteúdo do primeiro dia da semana RCC, eu espero você no dia 9, na nossa segunda aula dessa semana para colocarmos o plano em prática, para que você realmente tenha sucesso em cripto e aproveite essa crise da melhor maneira possível. Um abraço dupla e até mais!